Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças e investimento longo prazo, focado principalmente numa estratégia onde a gente carrega os ativos, ações, criptomoedas, fundos imobiliários, stocks, REITs, uma série de pontos numa carteira completa de longo prazo para te ajudar a tomar decisões mais racionais sobre investimentos. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre Polkadot, uma criptomoeda com muito potencial. Falar um pouquinho mais dos direcionais, como ela funciona, qual é o problema que ela está resolvendo, que ela pretende resolver no mundo dos criptoativos e principalmente a aderência desse papel. Então fica comigo, onde eu vou passar todos esses pontos. Então vamos lá, primeiro ponto. A DOT, que é a Polkadot, ela foi criada com um único objetivo: ser uma ponte entre as blockchains. Hoje a gente tem várias blockchains em relação às criptomoedas, ou seja, uma blockchain diferente da outra, e essa ligação entre elas não existe hoje. E a Polk nasceu com essa missão extremamente ambiciosa. E essa é uma bandeira extremamente válida e necessária, até porque as blockchains elas se colocam como descentralizadas, mas não existe nenhuma ponte que faça ligação entre elas. E para os projetos interagirem entre eles, nós precisamos que tenha algum meio de campo entre esses pontos. Ou seja, como solução para esse problema, a Polkadot desenvolveu uma plataforma que muitos enxergam como o futuro da blockchain. Esse é um ponto extremamente importante. E ela está dividida em três partes, três frentes. Quais seriam elas? A Relay Chain, que é a primeira, ou seja, uma rede focada em segurança, consenso, comunicação entre as cadeias. Da mesma forma, as Parachains, ou seja, uma solução que dá às blockchains externas a possibilidade de criarem seus próprios tokens. Então isso é importante a gente ter no radar, ou seja, as próprias blockchains conseguem criar os seus tokens com a ajuda da DOT. Então ela fica extremamente importante para ter nesse cenário de radar. Da mesma forma que a gente fala um pouquinho mais das Parathreads. O que seriam elas? É uma solução semelhante às Parachains, porém mais econômicas. Então essa questão da rede facilita muito a comunicação e a interoperabilidade entre essas blockchains. Ela conecta várias blockchains em uma rede unificada. Essa questão da DOT é um ponto extremamente diferente de vários outros projetos, várias outras criptomoedas. E essa é uma aderência que eu estou gostando demais de ver em relação a essa questão da moeda. Então, como todas as outras criptomoedas, olha esse case, a criptomoeda desde 2019, ela saiu de mais ou menos $3 e está no preço atual de $28 enquanto eu gravo esse vídeo, ou seja, uma valorização de 10 vezes. Muita coisa ela se valorizou. O projeto cresceu demais e cada vez mais tem mais usuários, até porque hoje nós temos 15 mil projetos e esse ponto só tende a aumentar com a emissão de novos tokens, novos projetos e principalmente a rede blockchain ficando cada vez mais descentralizada e vários projetos diferentes. Então esse é um cenário que a gente vê muito claro, ou seja, como que a Polka pode se tornar a blockchain 3.0. Quanto mais blockchains, mais projetos, mais criptomoedas, mais problemas. Consequentemente, com mais problemas, mais oportunidade para quem resolve esse problema, que no caso é esse projeto Polkadot. Então, esse potencial é gigante dentro dessa criptomoeda, ou seja, aqui eu coloco o site, quanto mais blockchains, mais complexidade, e é importante a gente lembrar, quanto maior a complexidade, maior o investimento. Quanto maior o problema, maior o investimento. Sendo maior o investimento, maior a adoção e mais gente olhando para isso. É um dos pontos sim, fundamentalista em relação à operação da DOT que eu gosto demais se comparado a outras criptomoedas. E outro ponto da gente ter muito claro no radar, a DOT começou com uma ideia simples. Tinha várias blockchains já atuantes, outros vários projetos de adoção e não tinha nada que conectava elas. Assim, a Polkadot criou uma transmissão, uma solução que permite conectar todas elas. Esse é um dos principais pontos e o grande diferencial do projeto. Ou seja, aqui eu listaria 3 pontos em especial em relação a isso. O que seria? Primeiro, é em relação à Polkadot, é uma nova blockchain que tenta resolver o problema da interoperabilidade. Ponto importante. Segundo, ela teoricamente lida com um grande número de transações, ou seja, ela tem uma fragmentação muito grande e uma escalabilidade que é uma grande barreira para a criptografia. A gente colocar projetos interessantes com escala, com crescimento, com escalabilidade, que é um ponto muito forte em vários projetos e que traz desafios muito importantes para a adoção. Da mesma forma,
ela é um hub central para interação de dados entre as blockchains, assim como traz maior eficiência, economizando recursos e custos. Gosto muito desses pontos em relação às partes importantes da DOT. Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu trago 2 prints da Binance para a gente verificar como que a gente poderia comprar essa criptomoeda dentro da corretora. Lembrando que eu uso a Binance, eu não ganho nada por isso, existem várias corretoras, várias exchanges aqui para a gente operar, mas eu trago um exemplo bem específico para a gente fazer e deixar muito simples. Primeiro a gente vai aqui em Trade, depois a gente procura aqui por DOT, ou seja, vai ter DOT contra qualquer outra moeda, ou seja, o SDC, o SDT, BRL, BNB. Então é a DOT contra o que a gente tem de ativo. Importante a gente ter esse cenário. Quem está iniciando pode colocar DOT USDT ou DOT BRL que eu coloquei aqui. Então esse primeiro ponto. Trade, depois a gente procura por DOT aqui do lado. Da mesma forma que depois a gente chega nesse período, ou seja, quanto que a gente vai ter disponível. E olha aqui, ó, no meu print, eu não tenho nada disponível. Toda a minha carteira está comprada em ativos. Fica muita pouca coisa, a gente vê o que nós temos disponível, o preço atual em BRL e a gente coloca a quantia que a gente quer, assim como comprar DOT. Então, um ponto muito simples da gente colocar em operação a nossa carteira, como que a gente quiser fazer os nossos investimentos. Da mesma forma que essa operação aqui, ele traz todas as blockchains para fazer uma ligação entre elas. Elas não têm ligação hoje. E esse ponto eu gosto demais no longo prazo, ou seja, quanto mais projetos a gente ter em relação a criptomoedas, criptoativos, blockchains, mais a DOT vai se beneficiar. Ela vai ter um maior pool para fazer a ligação entre elas. E esse é um dos principais pontos e benefícios fundamentalistas em relação ao projeto, em relação à aderência, em relação a uma blockchain 3.0, que ela pode fazer essa ligação entre os projetos. Isso significa que a DOT é um ambiente muito diversificado de várias cadeias. E ela pode fazer migração tanto de blockchains privadas quanto de blockchains públicas. Então, esse andamento, essa abertura que a DOT tem frente a outras tecnologias é um dos grandes diferenciais que eu, na minha análise fundamentalista, investindo cada vez mais em criptomoedas, crescendo a minha carteira, aportando, esse é um dos porquês que eu tenho parte do meu patrimônio em DOT. Fica aqui esse vídeo para a gente falar um pouquinho mais dessa criptomoeda que tem muito potencial de crescimento a longo prazo, principalmente porque a parte macro está conectada com a parte micro. Quanto mais projetos tiver, melhor para a DOT em relação às suas operações. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo e até mais.